Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o cientista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, presidente do painel científico para a Amazônia. No primeiro episódio, no domingo, a gente conversou sobre a mudança climática. O episódio não deixa dúvidas sobre a a ameaça que a mudança climática representa. No segundo episódio, a gente falou sobre o papel da Amazônia e o Carlos contou para a gente que vai ser apresentada na COP27 uma proposta de restauração florestal na Amazônia para se conter essa destruição e para aumentar o papel que a Amazônia tem na absorção, no armazenamento de dióxido de carbono. Carlos, quando a gente joga esses temas nas redes sociais, muitas vezes existem fake news, né, na verdade, a respeito dessas questões, e uma delas diz respeito a se realmente a floresta tem essa capacidade de absorver carbono. Existe um argumento de que as árvores, quando estão muito maduras, estão muito grandes já, muito velhas, param de absorver o dióxido de carbono e fazem o contrário, passam a emitir dióxido de carbono. Como que é essa equação e por que a Amazônia, de fato, ainda tem esse papel de absorver dióxido de carbono e trocar por oxigênio? Tudo que a gente emite, né, nós estamos emitindo aí um pouco mais de 40 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano em todas as atividades, 64% queima de combustíveis fósseis, os desmatamentos também emitem muito gás carbônico para a atmosfera, na faixa aí de 12 a 15%, agricultura também. Então, só que o que fica na atmosfera é aproximadamente 44% de tudo que nós emitimos. A pergunta é: para onde vai o resto? Para onde vai 56% de tudo que nós emitimos? Bom, esses 56%, dessas 43, 44 bilhões de toneladas de gás carbônico, isso vai para as florestas, para os biomas todos do planeta, principalmente para as florestas, e 23%, em média, é absorvido pelos oceanos. Então, esses 33% vão para as florestas globais, para todas as florestas. Então, por que as florestas estão absorvendo essa enorme quantidade, na faixa aí 14, 15 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano? A floresta amazônica, por exemplo, ela já chegou a absorver mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Isso se deve a dois fatores principais. Nos trópicos, que as temperaturas sempre já foram temperaturas mais altas, concentração de gás carbônico na atmosfera, ela já está, como nós aumentamos em 50% a quantidade de gás carbônico na atmosfera, com a emissão aí desde da época pós-revolução industrial. O que acontece? Na folha, aquela célula no estômago da folha, a fotossíntese ela se torna mais eficiente quando você tem mais gás carbônico na atmosfera. Então, o que é a fotossíntese? Na folha, você tem essas células, o estômago é a válvula que abre e fecha. E, quando abre, você tem o gás carbônico entra nessa célula e o vapor d'água sai. E a radiação solar, ela faz essa complexa reação química, são muitas reações químicas
que ali ocorrem. Então, quando você tem mais gás carbônico na atmosfera, a eficiência da fotossíntese aumenta. Por isso que todas as florestas tropicais estão removendo mais gás carbônico. Antes de aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera, havia um equilíbrio. As florestas, elas absorviam gás carbônico na fotossíntese e as plantas todas respiram também, como o nosso corpo, o nosso pulmão. E elas emitem gás carbônico, todos os animais que existem na floresta respiram, toda a microfauna que existe no solo respira, e também toda essa microfauna, ela decompõe a matéria orgânica que cai na floresta, que cai no chão da floresta. Então, havia um equilíbrio entre a absorção pela fotossíntese e a emissão pelas respirações de todos os animais, das plantas, e a decomposição da matéria orgânica no solo. O equilíbrio. Agora não. Por causa desse aumento da concentração, as florestas globais passaram a emitir mais. Essas florestas tropicais, quando você vai para florestas de altas latitudes, principalmente no hemisfério norte, o fato que também a temperatura ali ela já aumentou em alguns desses lugares mais que 2 graus, o que acontece? A estação fria, a estação de inverno, que toda a vegetação das latitudes muito altas e até das latitudes médias, não há fotossíntese, todas as folhas caem e não há fotossíntese. Com o aumento da temperatura, essa estação fria que as folhas caem diminuiu de tamanho. Então, tem um período maior de fotossíntese e essas regiões muito frias também as florestas passaram a absorver mais carbono. Então, essa é a razão científica por que as florestas globais removem, é um enorme serviço ecossistêmico, 33% de todo o gás que nós lançamos na atmosfera. Qual que é o risco se as temperaturas continuarem a aumentar muito? A capacidade das florestas tropicais e mesmo das florestas de latitudes mais altas, médias e altas, ela diminui, porque quando o solo aquecer muito, a velocidade que vai decompondo a matéria orgânica do solo, o carbono que está no solo, aumenta muito. Então, a capacidade de remover esse gás carbônico da atmosfera vai diminuir muito. E os estudos mostram que, por exemplo, se a temperatura das florestas tropicais aumentar, o solo das florestas tropicais, a temperatura aumentar 3 a 4 graus, a perda do carbono que está no solo, que é uma grande quantidade de carbono está no solo, ela vai compensar esse aumento da fotossíntese, retirando gás carbônico da atmosfera. E, portanto, as florestas tropicais não mais removeriam gás carbônico. Isso são dados científicos bastante complexos, mas eles explicam muito bem por que as florestas globais estão removendo o gás carbônico da atmosfera. Certo. Bom, você deu uma aula de ciência aqui para nós. E, Carlos, você tem uma longa trajetória exatamente na ciência brasileira, né? Você, claro, você foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, depois foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na maior parte da sua carreira, e você também foi presidente da CAPES, né, a Coordenação de pesquisa, de aperfeiçoamento da pesquisa, que é um órgão de fomento, foi secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi coordenador do programa da FAPESP, a nossa fundação aqui de São Paulo de pesquisas, de pesquisa em mudanças climáticas globais, enfim, atuou muito nessa área da promoção da ciência aqui no Brasil. Queria te perguntar o seguinte: vem por aí desafios importantes para a ciência brasileira, por exemplo, na questão do mercado de carbono. A gente tem que provar para o mundo, para o mercado, todas essas coisas que a gente vem conversando e de forma muito matemática, né, muito técnica, quanto as nossas florestas, todos os nossos biomas podem absorver
de dióxido de carbono ou o equivalente a isso em outros gases, para gerar os créditos de carbono, extrará dinheiro para os nossos programas de regeneração, de restauração e de reflorestamento. A gente está preparado para isso? E o que que é preciso fazer, investir na ciência brasileira para que a gente tenha essa musculatura científica para lidar com esses desafios? Os métodos para computar quanto que os biomas, a vegetação, perde ou absorve de carbono, eles estão ainda em rápido desenvolvimento. Porque quando a gente faz a mensuração das emissões globais, as taxas de incerteza, que a gente chama em ciência taxas de erro, as taxas de incerteza daquela estimativa, e todos sabem, porque vocês na televisão sempre colocam aí nas pesquisas eleitorais, essa pesquisa é mais ou menos 2%, mais ou menos 3%. Então, esse mais ou menos, nas estimativas das emissões dos combustíveis fósseis, esse mais ou menos é na faixa de 4% a 5%. Mas quando vai nas estimativas das emissões da mudança dos usos da terra, né, da vegetação, quanto tem de restauração, quanto tem de desmatamento, degradação, esse erro é mais ou menos 20%. Então, ainda há muito espaço, de fato, para avançar com a ciência na hora que realmente esse mercado de carbono se tornar um mercado econômico global, de dezenas e dezenas e dezenas, na verdade, globalmente falando, em todos os setores, serão centenas e centenas de bilhões de dólares por ano. No setor de usos da terra, serão dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Então, é muito importante que a ciência avance e reduza essa mais ou menos essa incerteza. Não é muito fácil, porque, logicamente, a variação da quantidade de carbono que um ecossistema tem muito carbono dentro do solo. Dentro do solo, por exemplo, o cerrado, ele tem mais carbono dentro do solo do que na vegetação fora do solo. A Amazônia tem mais fora do solo, mas tem muito dentro do solo. Então, não é fácil medir o carbono dentro do solo. Então, a ciência tem que avançar e ela vem avançando, exatamente pelo fato de que o mercado de carbono vai necessitar de precisão dessas informações, porque quando você tem esse mais ou menos 20%, então os créditos de carbono eles já removem esses 20%. Como não se tem certeza, então você já não pode contabilizar que aquela floresta, aquela vegetação tem mais 20%. Você tem que remover o menos 20% para colocar no mercado de créditos de carbono aquele valor. Então, essa ciência ela vem melhorando muito nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos. Isso é um esforço global, porque o mercado de carbono das florestas é um mercado de carbono global, e o Brasil foi o primeiro país, e eu trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, que lá atrás, em 1989, foi o primeiro país que desenvolveu, à época, um super moderno sistema de monitorar o desmatamento da Amazônia, que chamou naquela época e chama até hoje o sistema PRODES, que isso lá atrás, em 1989, e foi 33 anos atrás, que usava os dados do satélite norte-americano Landsat e ia em detalhes para ver onde que tinha floresta, depois não tinha mais floresta, e fez um primeiro gráfico das áreas. Esse sistema PRODES ele foi tão aperfeiçoado em 30 anos que hoje o erro na estimativa da área desmatada na Amazônia, e também o PRODES foi para o Cerrado, e agora o PRODES está sendo estendido para todos os biomas brasileiros, na floresta amazônica, que tem uma enorme quantidade de carbono num hectare, em 10 mil metros quadrados, acima do solo, a floresta amazônica tem entre 120 e 150 toneladas de carbono, abaixo do solo tem mais 20, 30 toneladas de carbono.
o PRODES, hoje, ele tem um erro de 5% a 6% só na estimativa da área desmatada. E também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já desenvolveu estimativas das áreas degradadas, das áreas queimadas. E também aqui no Brasil nós tivemos uma iniciativa de várias instituições, ONGs e várias universidades, que é o chamado MapBiomas, que é um dos mais importantes também sistemas de monitoramento dessas alterações da vegetação. Então, isso reflete a melhoria que a ciência trouxe, e é lógico, ainda nós precisamos melhorar pela ciência a estimativa de quanto que um hectare de floresta amazônica tem abaixo do solo de carbono, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal. Então, ainda existem melhorias que devem ser feitas para realmente a ciência avançar muito nessa questão de reduzir bastante a margem de incerteza das estimativas para que se valorize muito mais o mercado de carbono e também para cientificamente se saber como que esses ecossistemas. O Brasil tem, como eu já falei, a maior biodiversidade do planeta, e como que as mudanças climáticas, os desmatamentos, a degradação estão afetando essa biodiversidade. Os desmatamentos da Amazônia e a degradação fazem a floresta perder muito essa capacidade de reciclar a água, de transpirar a água. Então, é muito importante, e também de reter o carbono na biomassa, no solo. Então, é muito importante que a ciência avance, e a ciência brasileira é uma das ciências que lideram mundialmente para reduzir essas margens de incerteza nas estimativas de carbono. Você sente alguma perda de capacidade de produção científica no Brasil? Fala-se num certo desinvestimento na ciência. Como é que você vê isso do ponto de vista das políticas públicas? Quando eu olho a minha carreira científica, que começou há mais de 40 anos atrás, nós estamos passando o pior momento de investimentos governamentais na ciência, né? Em todos os países de grande desenvolvimento científico no mundo, quem investe mais em pesquisa básica, e tudo que eu falei aqui até agora é pesquisa básica, são os governos, são dinheiros que vêm dos impostos. O Brasil criou o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lá atrás, em 1950, a CAPES, em 1950, a primeira Fundação de Amparo à Pesquisa Estadual, a FAPESP, em 1960. Então, em 1962, a FAPESP completou esse ano 60 anos, e o Brasil avançou muito com a sua capacidade científica. O Brasil criou inúmeros programas de formação de cientistas, os doutores. O Brasil ainda é o terceiro país que mais forma doutores no mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Já formamos 23 mil doutores num ano. Então, muitos desses doutores vão para o sistema universitário, se tornam cientistas. Então, o Brasil vinha crescendo muito. Nós chegamos, cerca de 8, 10 anos atrás, a ser o 11º país em número de publicações científicas. É muito perigoso o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, que despencou o financiamento público de ciência, principalmente do governo federal. O CNPq já teve o recorde de recursos do CNPq foi 2013, da CAPES também, 2013, 14, 15, e o CNPq já teve uma queda real de investimento em ciência e tecnologia de 50% até 2021. A CAPES também já perdeu mais de 30%. O número de bolsas, dezenas, centenas de milhares de bolsas para alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, e uma série de outras bolsas diminuíram demais. E não há nenhuma justificativa para isso.
Lógico, o Brasil passou por uma recessão econômica muito pesada em 2015, 2016, depois uma recuperação econômica lenta, 2017, 2018 e até o momento uma recuperação econômica muito lenta. Mas, puxa vida, a receita dos governos, em alguns momentos, caiu alguns pontos percentuais. Qual é a justificativa de cortar o orçamento dos órgãos de pesquisa do Brasil, como o CNPq, em 50%? Não existe justificativa. Nos últimos anos, do atual governo federal, as universidades federais tiveram o maior corte de orçamento da sua história. Está prejudicando demais a formação do futuro do Brasil. E, lógico, as universidades formam todos os universitários para todas as áreas sociais, econômicas, de saúde, de bem-estar da sociedade brasileira. Para que cortar tanto o investimento quando a arrecadação do governo federal, dos governos estaduais, não caiu na proporção dos cortes? Então, essa política de não de começar a cortar o benefício do ensino público, veja bem, os países mais desenvolvidos do mundo, como os europeus, toda a qualidade do ensino, o ensino é público, o financiamento à pesquisa básica é pública. Às vezes as pessoas pensam, mas nos Estados Unidos, tem um discurso aí de alguns do governo atual, do Ministério da Educação, mas nos Estados Unidos, a maior parte das universidades são privadas, as grandes universidades, o MIT, Harvard, Princeton, Stanford, etc. Mas, olha, nos Estados Unidos, 85% do investimento, entre 75% e 85% do investimento em pesquisa dessas universidades vem do governo federal americano. Então, quer dizer, o Brasil não pode dar esse enorme passo para trás. Felizmente, ainda a comunidade científica do Brasil é muito forte. Então, nesses anos dessa enorme queda dos investimentos em ciência e tecnologia, principalmente do governo federal, mas também de muitos governos estaduais, a produção científica do Brasil ela não despencou, ela diminuiu, mas ela não despencou. A formação de doutores continuou. Um enorme sacrifício que toda a comunidade científica do Brasil está fazendo. Então, nós torcemos muito para que nós possamos reverter essa tendência e que um novo governo possa reestabelecer o financiamento público para todo o sistema educacional brasileiro e também para a ciência brasileira. Nós estamos há muitas décadas, a cada ano, melhorando a capacidade científica e tecnológica do Brasil. E também é muito importante uma questão que nós sabemos há muitas décadas, nós precisamos também convencer o setor privado brasileiro a investir muito mais em pesquisa e desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, 85% na pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que desenvolvimento de um produto que chega no mercado, de um serviço, de um conhecimento que entra na economia, que entra na sociedade, 85% é investimento do setor privado. No Brasil, esse investimento não passa de 20%. Isso não é só nos últimos anos, isso é um histórico de investimentos em pesquisa e desenvolvimento do setor privado no Brasil. Então, isso é uma mudança que nós também temos que promover muito no Brasil. O setor privado no Brasil tem que investir muito mais na pesquisa aplicada. Eu acho que quem está nos assistindo, nos ouvindo, percebeu o paralelo entre o destino da Amazônia e o destino da ciência no Brasil, né? Houve um desinvestimento na ciência, houve desmatamento na Amazônia, mas a Amazônia e a ciência brasileira são resilientes, ainda conseguem resistir. Então, está nas nossas mãos fazer com que a gente não chegue ao ponto de não retorno na produção científica brasileira, assim como na floresta amazônica. Carlos Nobre, muito obrigado por essa aula que você deu para a gente em 3 episódios sobre o clima, sobre a Amazônia e sobre a ciência. Um grande abraço. Muito obrigado, Orival. Um grande abraço.